A paz do Senhor, meus amados. Sabe que você não está sozinho. Deus te encontra agora, Ele sabe onde você mora e Ele quer falar ao seu coração. Queridos, eu começo dizendo que sempre é uma alegria ter você aqui no canal comigo, amém? Com certeza Deus vai se revelar com poder e com graça. E Ele quer falar ao nosso coração de como é importante nós estarmos a sós com Ele, para Ele se revelar, para Ele mostrar a sua glória, para Ele dar direção, para nós ouvirmos a sua voz com mais exatidão, calarmos a voz externa, a voz do nosso coração se aquietar e nós pararmos tudo para ouvirmos a voz, aleluia, do Todo-Poderoso, do nosso Pai, do nosso amigo, do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo. Aleluia, queridos, sabe que em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, diz que Jesus se retirava a lugares solitários e ele orava. Amados, esse texto está escrito porque Jesus ali já tinha trabalhado muito, ele tinha curado um leproso e depois que ele curou, depois que ele manifestou a glória de Deus na vida de uma pessoa, ele se retirou para ouvir Deus, para se encher do poder de Deus. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Então ele está falando para você, você tem que fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer igual a Jesus. Sabe que depois, a gente seguindo esses versículos, no versículo 17 do capítulo 5, ele também curou um paralítico. Por quê? Porque ele ouvia Deus, ele aquietava tudo, e ele ficava sós com o Senhor. Aleluia! Amados, nada impede da gente ouvir Deus no meio do barulho. Principalmente se a nossa alma estiver aquietada, a gente pode ouvir. Mas que bom nós pararmos tudo e ficarmos a sós. Aleluia, você com o Senhor, ouvindo a voz de Deus e falando para Deus: Pai, eu parei tudo agora para te ouvir. Eu parei tudo agora para ouvir as tuas direções. Em cima dessa situação, se você passa por uma situação diferente, em cima dessa questão, Senhor, dentro do meu trabalho, na minha família, dentro do meu ministério, para mim mesmo, na minha vida pessoal, para as minhas emoções, fala algo comigo, Senhor. E você fica quietinho ali, que Deus vai falar ao seu coração. Aleluia! Eu estou falando mais especificamente que Ele vai falar dentro de você. Glória a Jesus, porque Deus, Ele quer sim se manifestar. Sabe que em Lucas, nesse mesmo livro, já no capítulo 4, ele se retirou sozinho ao deserto. Ou melhor, ele estava com o Espírito Santo. E ele ficou ali ouvindo Deus, se preparando, deixando Deus forjar ele. Sabe, Jesus, ele estava como homem, é que ele precisava da presença de Deus para forjar ele, para trabalhar dentro dele, para depois ele trabalhar na obra. Se ele fez isso, por que nós não vamos fazer? Ele ficou sozinho ali. Claro que ele foi para um deserto. Você não precisa ir para um deserto para ficar sós. Mas às vezes você está passando também por um deserto. E ali você se sente sozinho. Mas eu digo para você que como o Espírito estava com Jesus, ele diz que ele está com você. Glória a Jesus. E ali com certeza Jesus ouvia a palavra. Ele lia a palavra, de alguma forma ele recebia de Deus através da palavra. Porque ele combatia o inimigo com a palavra. Aleluia! Você, quando está sós com Deus, conversa com Deus usando também a palavra. Pai, está escrito, aleluia, está escrito que pelas suas pisaduras eu sou curado. Está escrito que eu posso sim todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Aleluia, cumpre em mim a tua palavra, Senhor. Eu estou aqui a sós contigo e vai orando em língua. Vai falando, Deus Todo-Poderoso, Jesus, você é tudo para mim. Vai falando com o bom pastor Jesus no seu a sós, que Deus, ele vai sim se manifestar a você poderosamente. Amados, eu digo uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui. Sabe que nós devemos silenciar a nossa voz em cima de algumas situações que se criam na nossa vida? Sim, você tem que, eu também, para nos proteger, nós não temos que falar qualquer coisa em qualquer momento, revidar. Não, às vezes nós temos que nos calar, silenciar, para no tempo certo nós resolvermos uma questão, falarmos com algumas pessoas. Nós não temos que bater de frente, falar da nossa alma no ímpeto. Não, nós temos que nos aquietar, silenciar também a nossa alma, que no tempo certo, no nosso silêncio com Deus, aleluia, Ele vai falar exatamente o que você tem que falar, com uma palavra de sabedoria, com uma direção do Espírito Santo, e aí vai dar certo. E aí o conflito que pode ter sido armado vai ser desfeito. Sabe que a palavra de Deus também diz: vá para o seu quarto, feche a sua porta, que seu pai que te vê em secreto te recompensará.
Sabe que quando nós fechamos tudo ao nosso redor, aleluia, todas as portas que trazem barulho, que trazem conflito na alma, que trazem tribulação na mente, quando nós fechamos tudo, é como se fechar a porta e entrar para o quarto, aleluia, nós ficamos ali a sós com o Senhor, e aí a recompensa chega, porque a maior recompensa é a informação do céu chegar a gente. Aí os céus se abrem sobre nós começamos a ouvir Deus. Você começa a ouvir como você tem valor, que você é a obra-prima de Deus. Se você está deprimido, se você se sente para baixo, se você se sente sem valor, você vai começar a ouvir de Deus. Está escrito em Gênesis, aleluia, ele vai falar ao seu coração que de tudo que ele criou, tudo ficou bom, mas você é muito bom. Aleluia, que você é a obra-prima principal da obra da criação. Aleluia, você vai começar a ouvir de Deus e as palavras celestiais começarão a entrar no teu coração. Você vai ouvir de Deus no Salmo 139, que de uma forma admirável, espetacular e maravilhosa, você foi formado. Que de uma forma incrível nós fomos formados pelas mãos do Senhor. E hoje nós somos na terra a imagem e semelhança de Deus. Mas nós temos que aquietar nossa alma, parar tudo para ouvirmos isso do Senhor. Porque Ele quer ministrar o nosso coração todos os dias. Todos os dias Ele quer falar ao nosso coração, mas a mentalidade da carne às vezes atrapalha e ele é morte. Eu sempre falo aqui que a mentalidade do Espírito é vida. Deus tem vida para você. E Ele quer que ministre, Ele quer ministrar vida em você. Então pare tudo e se retire e fica sós com o Senhor. Como Jesus fazia, como o Espírito levava ele para lugares e ele ficava sós ouvindo de Deus, nós temos que fazer a mesma coisa. Sabe que Jesus, quando ele ia ser entregue à morte, quando ele se entregou antes um pouco, ele se retirou nos olivais. Ele foi nos Montes das Oliveiras e ficou ali sozinho orando. Ele se distanciou dos seus discípulos e orava, ficava sós com Deus, porque ele ouvia Deus, ele precisava de força para romper, para vencer tudo o que estava atrapalhando ele de se entregar pela humanidade, aleluia. Você vai se entregar mais à obra, você vai se entregar mais ao Senhor, mais ao Espírito Santo de Deus, mais ao ministério, aleluia, mais ao seu chamado, quando você silenciar todas as vozes e ficar a sós com o Senhor. Vamos orar uma oração de consagração? Aleluia! O que é isso? É uma oração de entrega para que o Espírito Santo te leve para um lugar secreto e você possa ouvir a voz inefável, indizível, poderosa e linda de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito de Deus. Amém? Levante seus braços, desarme agora, aleluia. Senhor, nós consagramos ao Senhor. Nós consagramos a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito e falamos para o Senhor agora, aleluia, que nós queremos sim estar a sós com o Senhor. Nós necessitamos de ouvir a tua voz, a tua linda voz, a tua doce voz, a tua poderosa voz. Aleluia, os amados precisam ouvir sua voz, Pai. E Ele ouve agora através, Senhor Jesus, dessa mensagem, de como Ele é importante, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai melhorar e tudo vai passar. Aleluia, Jesus, entre com providência, Senhor, e abençoe esse amado que ouve essa mensagem agora. Nós nos consagramos ao Senhor e vamos nos retirar de tudo para estarmos totalmente rendidos aos teus pés, porque nós te adoramos, adoramos a tua presença, adoramos o Senhor Jesus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de louvor, nós somos teus, o Senhor é nosso. Aleluia, que esse amado se entregue ao Senhor de corpo, alma e espírito. Eu me entrego ao Senhor agora, me rendo à tua autoridade e declaro, aleluia, dias felizes de paz, de saúde e de alegria, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Jesus. Amados, muito bom, sempre é muito bom ter você aqui no canal. Eu não sei se você está passando por aqui pela primeira vez, mas eu digo, se você está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, seu joinha, coloca aqui nos comentários se você já separa, se você tem a sós com o Senhor. Fale de você, eu estou gostando de saber de pessoas de todos os lugares do nosso país, aleluia. Fico muito feliz de saber que vocês estão ouvindo essas mensagens e que o Senhor está acrescentando algo dos céus ao seu coração, como está acrescentando também ao meu coração. E não deixe de compartilhar essa mensagem. Pessoas precisam entender que a melhor forma de ouvir Deus é estar em secreto com Ele, é estar silenciando a alma. Amém? Eu digo, Deus te abençoe e te guarde sempre. Faça resplandecer o rosto dele sobre você, faça resplandecer a presença dele sobre a sua família e dê muita paz. Até o próximo encontro com Deus. Tchau, tchau!